Olá, nação santa, povo escolhido, tudo bem? Na lição desta semana, a gente vai mergulhar a fundo para descobrir o que de fato sustenta a nossa caminhada, as razões para a ação de graças e oração. E tudo isso com base naquela carta incrível de Paulo aos Filipenses. Vamos nessa? E para começar, o que sustenta tudo que a gente vai conversar é este verso para memorizar. Gente, que certeza poderosa, não é verdade? A obra que Deus começou na gente, Ele mesmo garante que vai terminar. Essa convicção que alimenta tanto a nossa gratidão quanto a nossa vida de oração. Guarda essa promessa aí no coração, porque ela vai ser nosso guia. Então, a gente começa no domingo entendendo como essa promessa de Deus se manifesta na nossa comunhão no Evangelho. E olha, já vou adiantando, isso é muito mais do que só se reunir na igreja, viu? É sobre compartilhar uma jornada e sim, uma batalha. E aqui a gente tem duas verdades que são, uau, impactantes. A primeira é que a fé coloca a gente no mesmo combate. Paulo diz que os filipenses receberam a graça não só de crer, mas também de sofrer por Cristo. É uma unidade que foi forjada no fogo, sabe? E a segunda verdade, essa muda tudo. A nossa luta não é contra pessoas. O nosso inimigo é outro. São as forças espirituais do mal. Puxa, isso já muda completamente o jeito que a gente olha para os conflitos do dia a dia. Ok, se a gente está numa batalha espiritual, como é que a gente deve orar? O estudo de segunda-feira nos dá um modelo perfeito quando a gente olha para os pedidos de oração de Paulo. O jeito que ele orava pelos outros mostra pra gente o que realmente importa. E aqui temos duas lições que podem transformar a nossa vida de oração. Primeiro, Paulo não pedia por conforto material, ele pedia por maturidade espiritual. Que o amor dos irmãos transbordasse em conhecimento, em percepção, que foco em? E o segundo ponto é um paradoxo incrível. Paulo, lá da prisão, diz que as correntes dele, na verdade, estavam fazendo o evangelho avançar. Isso ensina uma coisa fantástica. Deus usa até as piores situações para cumprir os planos dele. Mas espera aí, para orar desse jeito e enxergar a mão de Deus até no meio da provação, a gente precisa de uma coisa que o estudo de terça-feira chama de discernimento espiritual aplicado. E isso não é teoria não, é uma ferramenta prática para a vida. E o que é, na prática, esse tal de discernimento espiritual? É basicamente isso, a capacidade que vem do Espírito Santo de olhar além do que os olhos veem. É saber separar o que vem de Deus daquilo que é da nossa própria natureza ou do inimigo. É, no fim das contas, enxergar a vida com os óculos do céu. E como é que a gente usa isso? Pensa assim, o discernimento age de duas formas. Primeiro, ele trabalha de dentro para fora. Ajuda a gente a identificar nossas fraquezas e deixa o Espírito Santo produzir fruto na nossa vida, sabe? E, em segundo lugar, ele age entre nós, na comunidade. Ele ajuda a manter a igreja unida no amor, cortando pela raiz a inveja, o ciúme, tudo aquilo que enfraquece o corpo de Cristo. Agora, uma vida e uma igreja que crescem com esse discernimento, com certeza vão mostrar evidências, certo? E é exatamente sobre isso que a gente conversa na quarta-feira, os frutos do Evangelho. Onde é que está a prova do poder de Deus? Sabe, a gente às vezes tenta defender a nossa fé com argumentos super complexos, com filosofias. Mas o apóstolo Paulo aprendeu uma lição valiosíssima lá em Atenas, no meio dos grandes pensadores. E essa lição é a chave de tudo. E o segredo está todo aí. O poder do Evangelho não está na nossa sabedoria, mas na simplicidade radical da mensagem da cruz. Jesus Cristo e Ele crucificado. É aqui que o poder de Deus se manifesta. E é por isso que o maior fruto, a maior prova de tudo, não é algo espetacular, mas um milagre silencioso e profundo da transformação de uma vida. Esse é o verdadeiro milagre que Deus continua fazendo. E essa transformação de vidas, que é o maior fruto do Evangelho, é sustentada por uma força que o estudo de quinta-feira vai explorar, o poder da oração. Mas não como um ritual, e sim como uma conexão real, viva. Uma vida de oração constante nos dá duas coisas fundamentais. Para dentro, ela constrói na gente uma certeza que não se abala, uma força para a gente ficar firme, mesmo quando tudo parece que vai desabar. E para fora, essa firmeza vira um testemunho poderoso. É como Paulo naquele navio no meio da tempestade. Quem ora se torna uma fonte de esperança e coragem para todo mundo que está em volta. E para a gente fechar a semana, o estudo de sexta-feira amarra todos esses pontos. A comunhão, a oração, o sofrimento, o testemunho, tudo isso se conecta com o nosso destino final, com a nossa esperança suprema. E aqui, gente, a gente chega no ponto mais alto da nossa fé.
Por que a gente pode ser grato até na dor? O primeiro ponto é tudo. A gente pode se alegrar porque a nossa esperança não está aqui nas circunstâncias, mas no nosso advogado, Jesus, que está intercedendo por nós agora, lá no santuário celestial. E o segundo ponto nos dá uma nova perspectiva. O sofrimento, de um jeito misterioso, nos mostra o tamanho do nosso resgate. Ele ajuda a gente a entender o preço que foi pago e a imensidão do amor de Deus por nós. E isso tudo nos leva a pensar. Se a gente realmente acredita que tem um advogado no céu que já venceu a batalha, como isso transforma o jeito que a gente ora hoje, principalmente na hora do aperto? A nossa oração deixa de ser um pedido de socorro desesperado e se torna uma conversa de confiança com aquele que tem o controle de absolutamente tudo. E aí, se esse nosso aprofundamento na palavra fortaleceu a sua esperança, não se esqueça de curtir, ativar o sininho para não perder os próximos estudos e, claro, compartilhar essa mensagem com mais gente. Todo sábado tem um conteúdo novo aqui para fortalecer a sua fé. Um grande abraço e fiquem na paz.